Senhor Jesus, amado e divino amigo, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor, com o propósito de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e esperamos que o aprendizado seja de utilidade para todos nós, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, contando sempre com a ajuda dos mentores espirituais que possa direcionar a facilidade para o nosso cérebro no entendimento da lição de hoje. Muito obrigado, Senhor. Em Teu nome iniciamos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Assim seja. Bom, eu vou então dar início aqui à apresentação. Nós vamos dar continuidade ao assunto começado na semana passada, que é este assunto que eu estou colocando aí na tela, Pedi e obtereis, do capítulo 27 do livro que a gente está estudando, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Semana passada, viemos até o slide 11. Eu vou ler rapidamente, sem maiores comentários, uma leitura rápida, para a gente só recordar e partiremos desse ponto aqui. O que Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima, ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Ele faz aí uma referência, então, ao capítulo 25, que é aquele capítulo já tratado, buscai e achareis. Então, vamos dar sequência. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, ele ora, né? Faz uma prece, pedindo a ajuda de Deus e espera. Mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, ganha coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que o espírito não falou claro? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira, o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois,
Porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Só um instantinho aqui, deixa eu ver. Nosso amigo Crivelin está pedindo passagem. Deixa eu só permitir aqui a entrada. Pronto. Grande Crivelin, seja bem-vindo. Seguindo. Vocês estão vendo os slides, né? Beleza. A hora que alguém quiser fazer alguma intervenção, é só abrir o microfone e falar, viu, gente? Está o tempo inteiro à vontade aí, hein? Como sempre. Beleza? Eu inseri aqui, neste ponto, a questão 501 de O Livro dos Espíritos, que está lá no capítulo 9 da segunda parte, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Vejo que isso está diretamente ligado com aquele tema que vem sendo desenvolvido lá no capítulo 27 do Evangelho. Vamos ver o que é que os Espíritos responderam a isto. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este, ou seja, o vosso espírito, possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia. E de tempos a tempos, lhe brada, advertindo-o do perigo. Bom, aí a gente concluiu aquela matéria, então, que vinha sendo tratada lá sobre a eficácia da prece. Se ninguém tiver nenhuma observação, nenhum comentário a acrescentar, eu vou entrar agora nessa área das instruções dos espíritos, que é uma parte que nos cabe abordar dentro desse capítulo, nessa aula de hoje. Vamos lá, então? Instruções dos espíritos. Modo de orar. Quem dá essa primeira mensagem é V. Monod, na cidade de Bordeaux, em 1862. Eu pus aqui uma rápida referência a quem seria essa pessoa que deu essa mensagem e cuja instrução consta aqui no Evangelho. Adolphe Louis Frédéric Théodore Monod, nascido em Copenhague, em 21 de janeiro de 1802.
Copenhague, Suécia, ele era sueco, então. Morreu em Paris em 6 de abril de 1856. 1856, você vê, fazia 6 anos que ele tinha desencarnado quando ele deu essa mensagem aqui. Foi um clérigo protestante francês. Ele chama de francês, que na verdade ele era sueco, né? Educado em Paris e Genebra, Adolphe iniciou sua vida em 1825 como fundador e pastor de uma igreja protestante em Nápoles. Veja só, Nápoles, na Itália, mudando-se para Lyon, na França, em 1827. 1827. Nasceu em 1802, ele tinha 25 anos. Em 1836, ele assumiu o cargo de professor no Colégio Teológico de Montauban, ou Montalban, removendo-se em 1847 para Paris, como pregador no oratoire, no oratório. Ele morreu em Paris em 6 de abril de 1856, portanto, aos 54 anos de idade. E é essa figurinha aí que nós estamos vendo aí na tela, esse simpático cidadão. Vamos ver, então, a mensagem que ele deu e que o Kardec inseriu aqui nesse capítulo do Evangelho. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária, é a prece. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente uma às outras, porque já vos habituastes a repeti-las, porque é um dever que tendes cumprir e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer culto que seja. Veja bem, essa expressão aí, eu coloquei uma observação embaixo. Essa observação é do próprio Herculano Pires. Porque ele fala espírita de qualquer culto que seja. Parece que soa estranho isso aí, né? O que o Herculano vai informar para nós aqui? Nos primeiros tempos, os adeptos do espiritismo ainda permaneciam muitas vezes ligados às igrejas de que provinham. O mesmo aconteceu também com o cristianismo nos primeiros tempos. Então, logo durante um bom tempo, mesmo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tinha lá pessoas católicas, tinha judeus, tinha muçulmanos, tinha pessoas de diferentes crenças. E também o Kardec, durante muito tempo, ele não permitiu, o próprio estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não permitia atividades religiosas de nenhuma natureza. Era apenas a doutrina, a ciência espírita, durante muito tempo, manteve somente esse caráter, né? Por isso aqui que esse espírito está dando essa informação. O espírita, de qualquer culto que seja, essa prece deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne. Ou seja, logo ao acordar. E deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina. Mas também com profundeza, num impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, e quase sempre a gente não guarda mesmo, lhe foi permitido retornar junto aos amigos e aos guias, para nesse contato aurir novas forças e mais perseverança.
deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador e que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor, para chegar até Ele, esse Ele com E maiúsculo, até Deus, branca e radiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que necessitais. Mas de que necessitais realmente? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Pedi-lhe antes os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, como o fazem muitos dentre vós, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. O que pedis a Deus, na maioria das vezes? Eu fiz uma conexão novamente aí com a lei de adoração agora, no Livro dos Espíritos, capítulo 2, da terceira parte, né? Com a questão 663. Vejam, diretamente ligada àquele texto lá. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Veja só, estou passando por uma situação muito difícil, uma provação mais pesada, mais amarga, digamos assim, mais rigorosa. Então eu faço uma prece a Deus pedindo para Ele, primeiro, amenizar o impacto dessa prova, a intensidade dela. E também para, desvia de mim isso, Senhor. Manda para outra pessoa. Tem tanta gente ruim no mundo, eu sou tão bom. Aí a resposta. Vamos lá. As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os espíritos bons, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Essa resposta é um pouco mais longa, mas essa parte é a que nos interessa mais diretamente, tendo em vista o tema tratado lá na lição do Evangelho. Então, é lógico, nós podemos orar a Deus, estamos passando por uma situação difícil, desafiadora, mais complicada. Podemos orar a Deus? Podemos, sem dúvida alguma. Agora, o que eles estão informando para nós aqui? Tem algumas provas na nossa vida que elas estão ali, muitas vezes até, aqui ele não diz isso, mas muitas vezes elas estão ali até a pedido nosso, antes de reencarnar, não é? Todos nós sabemos disso. E se Deus, atendendo uma prece nossa, feita agora, encarnado aqui, diante da dificuldade, amenizando, removendo aquela dificuldade, ele estaria trabalhando contra nós. Lembra aquela frase do Cristo que foi colocada no início desse estudo? Se vós pedis a Deus pão, ele não vos dá uma pedra. Se pedis peixe, ele não vos dá uma serpente. Então, quando vossos filhos pedem isso, vocês não dão. Se o vosso filho pede pão, vocês não dão uma pedra.
Se o vosso filho pede peixe, vocês não dão uma serpente. Mas vocês sabem o que é bom para os vossos filhos. Imagine Deus. Se Deus nos atender num pedido que fazemos agora, encarnados, diante de uma dificuldade, que nós próprios havíamos programado, porque sabíamos ser importante para o nosso crescimento, se ele tirar isso, se ele remover isso da nossa existência, ele estará nos dando a pedra em lugar do pão, a serpente em lugar do peixe, porque ele vai estar trabalhando contra o nosso crescimento. E Deus sabe muito melhor do que nós o que é bom para o nosso crescimento, para a nossa felicidade futura. Como nós vimos naquele texto que lemos anteriormente, já aqui neste capítulo, onde o Kardec disse assim: se o vosso sofrimento for de utilidade para a vossa felicidade futura, Deus permitirá que passeis por ele, da mesma forma que o cirurgião consciente permite que passeis pela dor da cirurgia, que ele sabe que vai trazer a cura. Então, vamos retomar a sequência aí do nosso estudo. Ah, tem mais um pedacinho. Veja só. Eu esqueci disso. Ainda naquela resposta. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Lembra daquele caso contado anteriormente, aquela ilustração que acabamos de ler do camarada perdido no deserto? Então, alguém vai assoprar uma ideia, tal, mas ele não vai distinguir claramente. Ele vai se esforçar e vai lutar para conseguir. Então, uma ideia boa, que vai dar certo, que vai, quem sabe, ajudar um pouco na solução do problema, ou até resolvê-lo, mas que vai depender, obviamente, do nosso esforço, para conseguir que isso aconteça. Então, a execução vai correr por nossa conta, por conta do nosso empenho, do nosso esforço. O que é que ele diz aqui? Às vezes você quer a solução das coisas, mas quer através de um milagre. Aquele cidadão perdido no deserto lá, ele teria ficado muito feliz se aparecesse uma mãozinha lá com um copo de água gelada, né? Jair, Ô, senhor, me permite aí uma pequena partezinha aqui. opa! Então, a gente vê que realmente é uma dificuldade, muitas vezes, junto àquelas pessoas que fazem prece. Por isso que o Espírito fez aquela consideração ali também, quando você realmente não centraliza a prece, quando você não leva assim pelo lado do coração, pelo fervor e tudo, né? Ele fala ele faz essa colocação, eu acho que até a colocação é relativamente a oração, a prece e a reza, né? Porque quando você pensa em reza, o indivíduo está fazendo palavras decoradas. E aí a sintonia dele não é tão boa ali, porque ele perde-se, ou ele pode se perder ali em dizer muitas palavras e tudo, e o fervor dele vai para as águas abaixo, não é isso? Então, essa questão é muito interessante, porque quando o indivíduo é fervoroso, ele tem fé e tudo, basta algumas coisas, palavras através da oração, para que ele possa entender que ele está sendo atendido, né? A gente vê assim. Agora, como ainda somos muito, assim, pequenos nessa questão da fé ainda, o que acontece? A gente acha que enxovalhar aí através da prece, da reza, tal, é que vai resolver o nosso problema, né? E isso é muito perigoso, porque pode acontecer também, porque
por exemplo, o indivíduo que está fazendo a oração, como é aquele caso que você falou, as pessoas estão passando por dificuldades aqui na Terra, doenças e tudo, ela entra num processo, assim, de desespero. E aí ela quer fazer reza para sair da situação. Então, por isso que essa consideração da fé, de fazer com fervor, com resignação, é muito interessante. Muito bom. E também, se o senhor me permite uma colocação, uma observação aqui, o senhor já, inclusive, contou essa história em palestra. Eu me lembro que... Estou tentando mudar o layout aqui da apresentação, eu não estou conseguindo. Bom, fica assim mesmo. O senhor contou uma vez, uma vez não, o senhor contou em palestra, e é um caso que está num dos livros do Richard Simonetti, uma coisa muito interessante. A pessoa que tem fé, ela vai ver no socorro a intervenção divina. Esse texto que nós lemos no início aqui, por exemplo, né? O homem perdido no deserto. Então, o que o Kardec comenta ali? Se for uma pessoa de fé, ele vai agradecer a Deus por ter lhe inspirado a ideia de tomar determinada direção, por ter lhe dado a ideia de seguir naquela direção, por ter lhe dado as forças para conseguir isso, né? Lembra de um caso que ele conta da menininha que estava orando lá no sítio, lá, e veio, porque eles estavam passando necessidade ali e tal. Aí tinha um fazendeiro que morava meio nas proximidades lá, que ia indo a cavalo para a cidade, e aí ele resolveu passar por aquela casinha lá onde ele nunca tinha passado, né? E ele passou com o cavalo dele, olhou pela janela assim, e viu aquela menininha rezando lá. Aí ele perguntou para ela: o que você está fazendo aí? Estou orando, pedindo a Deus, porque minha mãe está doente, a gente está passando fome aqui. Lembra disso? É. E aí o fazendeiro falou: larga a mão disso, Deus não vai atender coisa nenhuma, não. Pode deixar que eu vou trazer para o senhor que vocês estão precisando aí, tal, tal. E trouxe. Mas para com esse negócio de rezar aí, que isso aí não vai resolver nada. Tá aí, ó, o que vocês estão precisando tá aí. Aí ele foi embora, mas ele cismou e voltou lá para ver. E a menininha estava de novo rezando. Mas eu não falei para você parar de rezar, que esse negócio não resolve nada. Você está rezando por quê agora? E ela falou: estou agradecendo a Deus por ter mandado o senhor. Lembra disso? É verdade. Porque a pessoa que não tem fé, ela não vai enxergar jamais a participação divina, né? Isso. Muito, muito bem lembrado. Legal. Essa coisa é muito interessante. Eu vou retomar. Oi? Espera aí. Eu tenho uma experiência recente da minha vida. Oi? No começo do ano, em janeiro, eu tive um problema muito sério com o nervo ciático. Uhum. Eu estava em Franca, na casa do meu filho. E chegou uma certa hora da noite, eu desesperado de dor, a perna que eu não podia colocar ela no chão. Eu chamei ele e falei assim: filho, me leva no hospital, porque eu vou ter que tomar qualquer coisa, mesmo que ataque outra coisa, porque você toma esse remédio forte para dar outro problema. Eu falei para ele assim: só que você me leva no banheiro, que eu quero fazer xixi antes de ir. E eu não podia ficar em pé, sentei no vaso. Entendeu? E ali no vaso, eu fiz um pedido para Deus, assim, que falei: olha, pelo amor de Deus, me tira essa dor, porque eu não estou suportando mais. Você entendeu? Alguns segundos depois, eu levantei do vaso, caminhando, e voltei para a cama, andando. Deitei na cama, aquilo parece que foi assim, a perna parece que ela foi, sabe, parece que esticando a perna, assim, aliviando aquele negócio todo, assim, ó. Entendeu? Aí caiu todo mundo no choro, porque foi um negócio, eu falei: não vamos mais para o hospital, não. Esquece que eu não estou mais sentindo dor na perna. Esquece. Então, isso foi uma coisa que eu vivi agora recentemente. Foi em janeiro agora, você entendeu? 8 de janeiro. Então, você vê que
é que aquele pedido que eu fiz realmente foi com fé, porque muitas vezes eu estava rezando, mas vamos dizer, você dá a boca para fora, você entendeu? Agora, ali naquela hora, pelo desespero que eu estava sentindo, realmente eu consegui, acho que, atingir o objetivo do pedido, você entendeu? Com certeza. Isso foi uma coisa que marcou na vida nossa para sempre, você entendeu? Isso foi para sempre. E até hoje eu nunca mais voltei no médico por causa do problema do nervo ciático. Olha só. Então, Entendeu? vocês levantaram uma questão das mais importantes, e que inclusive foi tratada no tópico número 1 desse estudo aqui, né? Que é aquela coisa das condições da prece. Aqueles primeiros textos que nós examinamos, onde tem aquelas referências ao Sermão da Montanha lá, que Jesus coloca aquelas condições, né? Orar com humildade, não com orgulho, como fez o fariseu lá em relação ao publicano, lembra? 2 homens subiram ao templo para orar. Ele fala também da questão de não falar muito, porque essa questão de palavrório, de repetições, etc., é desnecessário. Ele até fala, quem faz isso são os gentios, que eles acham que são atendidos pelo muito falar e tal, né? E também no primeiro texto ele tinha falado assim, você quando for orar, não faça como os hipócritas, que oram de pé, um ato de exibicionismo e tudo mais. Ora em silêncio, ora com humildade, ora com sentimento, né? E tudo isso tem um desenvolvimento maravilhoso no capítulo da lei de adoração e nesse capítulo que nós estamos estudando aqui, né? Beleza, então? Vamos voltar ao texto? Vamos voltar ao nosso texto. Compartilhar. Vamos lá. Aí voltamos ao texto do Evangelho. Saímos, então, da questão do Livro dos Espíritos, que examinamos, a 663, e retornamos ao texto do capítulo 27 do Evangelho. Já vos lembrastes de pedir a vossa melhoria moral? Ah, não, tão poucas vezes. O que vos lembrais de pedir é o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos, e depois exclamais, Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se mergulhasseis no fundo da vossa, aí está nossa, mas deve ser vossa, né? Consciência, quase sempre ali encontraríeis o motivo dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Aí ele remete lá para o capítulo 5º, no Bem-aventurados os aflitos, né? No item 4, onde ele vai abordar a questão das causas atuais e causas anteriores das aflições, o motivo dos males que vos queixais, etc, etc. Lá isso está muito bem desenvolvido, né? Continuando. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento a elevação do vosso pensamento a Ele, quando uma felicidade vos chega? Quando evitais um acidente? Ou mesmo
quando uma simples contrariedade vos aflora a alma, e dizeis mentalmente, seja bendito o Senhor? Pois é, isso aqui ainda, só uma palavrinha rápida aqui, quem quiser também fique à vontade para interagir. Essa coisa de falar, deveis orar incessantemente, é nas atitudes, é no pensamento, é no modo como agimos. Não é que precisa ficar toda hora caindo de joelho, ele deixa isso bem claro aí, né? Digamos que você está no seu carro, dirigindo, e aí quase acontece um acidente, por exemplo, e aí acaba não acontecendo, porque você consegue evitar, frear ou desviar, ou enfim, acontece algo que evita um acidente grave e tal. Aquele pensamento que surge nesse momento, geralmente esse pensamento vai ser muito mais intenso, muito mais fervoroso, muito mais sincero, verdadeiro, essa emoção real, do que, por exemplo, naquelas preces que a gente faz quase que por hábito, né? É isso que ele vai nos dizer. E nessas horas, realmente vai brotar um sentimento verdadeiro, né? Evitou um acidente ou uma contrariedade, quando algo de bom acontece, aquele obrigado, Senhor, né? Isso geralmente vai sair do fundo do coração, para usar uma expressão mais corriqueira nossa, mas vai ser um sentimento, e é isso que valoriza, de fato, a prece. Não são as Em palavras. todos os atos do dia, né? Oi? Em todos os atos do dia. É o que ele diz, né? Em E é todos os atos do dia. Boa noite, pessoal. Trazer isso um aí, pouquinho. camarada. É isso aí, camarada. Exatamente. Em qualquer momento. Então, não é aquela história de ficar orando. Deveis orar incessante. Mas como? Então, eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada? Não, não é nada disso que ele está querendo dizer aí, né? Olha, sequência. Não é um ato de contrição quando sentis que falistes, dizerdes, humilde para o Supremo Juiz, mesmo que seja num rápido pensamento, perdoai-me, Deus meu, pois que pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não tornar a falir e a coragem de reparar a minha falta. Quer dizer, aí se isso não é um ato de contrição, isso não é uma coisa realmente autêntica, você sente que não foi bem. Alguma coisa eu fiz aqui agora, imediatamente você já acusa o golpe. Você podia ter agido com caridade num dado momento, por uma questão qualquer, se omitiu, não agiu. Ou então aconteceu um outro fato, algo que você imediatamente sente que errou, mas já foi, já fez. Então, nesse momento, você eleva o pensamento a Deus. Meu Deus, eu errei. Me dê força para que da próxima eu acerte. E se fez alguma coisa que resultou num mal, pedir essa força que ele está falando aí, para consertar, para reparar, né? Muito legal esse texto, né? E vamos. Opa, pois não. Pois não. Acreditamos até que, por exemplo, quando o indivíduo ele faz a prece, a oração, assim, que é um indivíduo que é um bom caráter, um indivíduo que tem cuidado com os seus deveres e tudo, ele sente na sua presença uma boa atração espiritual, né, que vem lhe proteger e tudo. Então, eu acho que fica mais fácil. Se bem que Deus, na sua complacência, ele vela por todos nós, ama todos nós indistintamente, né? Mas eu acho que o indivíduo, quando faz a prece, está fazendo prece com fervor e tudo, ele tem atos bons, né? Atos louváveis na caridade. Eu acho que a atração dos
dos espíritos superiores ali, se faz mais presente junto a ele, né? Eu acho que não há dúvida com relação a isso, não, viu? Tem toda a razão, tem toda a razão, tem toda a razão, senhor Vasconcelos. Então, vamos seguir o texto aqui. Vejam que isso é aquilo que o senhor, em parte, que o senhor está comentando aí. Isto independe das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados. Porque tem aquela coisa, né? Muitas pessoas têm, e se bobear, nós também. O dia de fazer prece é domingo, né? O dia de ir na missa, por exemplo, o caso do católico, o evangélico tem lá o seu dia do culto, tal, tal. Não se trata disso. Ele fala, esse procedimento é independente, é de todo momento. Como o Crivellin lembrou há pouco, o senhor Nelson acabou de falar também alguma coisa aí. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres. Claro? E até pelo contrário, assim feita, ela os santifica. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Essa é uma questão na qual, a mim me parece que a gente deve prestar bastante atenção mesmo. Não fazer da prece uma coisa convencional, não. É hora de fazer a minha prece aqui, eu vou fazer. Que nem, por exemplo, hora de deitar, hora de levantar. Eu tenho esse hábito, acho que a maioria tem, e às vezes em outros horários também. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque se bobear vai ser sempre aquilo. Uma coisa maquinal, um horário convencional, costumeiro, e vai se tornar uma coisa maquinal, sem que o sentimento tome parte. Essa advertência que ele está fazendo aí, né? A gente tem que prestar atenção nisso, né? Vamos tocar aqui agora. Deixa eu ver. Bom, entramos então no ponto final do nosso estudo aqui. Ponto que eu falo é o tópico final. Ventura da prece. Em algumas traduções está lá, felicidade da prece. É a mesma coisa, né? E aí é Santo Agostinho, essa mensagem, dada em Paris em 1861. No item 23. Vinde, todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Mas isso depende, obviamente, repetindo, do sentimento que está envolvendo a prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, a prece, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. Caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós, o mistério se desfaz, porque ele se revela, ele, com E maiúsculo, Deus. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós.
Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos, etéreos, que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Deixa eu só modificar um esquema aqui. Ok. Vamos voltar ao texto. Com que alegria, então, marchais? Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura, que vos impregna por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações, quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota. Orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma do Cristo naquele momento. Embora carregasse, não é carregaste, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada do Pai. Muito bom. Aí nós estamos chegando ao término desse texto de hoje aí. Bom, então, se vocês me permitem, eu vou fazer a prece final para a gente encerrar aqui o nosso encontro de hoje. Deus, nosso Pai, de infinito amor e de infinita bondade. Estamos agora concluindo essa nossa reunião da noite de hoje, agradecendo por mais esta oportunidade que tivemos, por mais este momento de encontro, de reflexão em conjunto, em torno de mais alguns ensinamentos do Cristo desenvolvidos pela doutrina espírita. Ao concluirmos, Senhor, este encontro, nós renovamos as nossas rogativas, para que o Senhor nos abençoe sempre, em todos os momentos, desviando-nos do mal, inspirando-nos para o bem, dando-nos as forças que necessitamos nas horas em que forem precisas, mostrando-nos o caminho certo a seguir e que nós, Senhor, possamos estar atentos, possamos estar com a alma receptiva, com o coração aberto, atentos às inspirações dos bons espíritos, para que possamos atender a essas inspirações e que tenhamos sempre, Senhor, a força de fazê-lo. Aproveitando esse momento, nós rogamos em prol de todos os nossos irmãos desencarnados
que poderiam estar sendo recebidos hoje, atendidos nas nossas reuniões mediúnicas, e que, dadas as circunstâncias, isso não está acontecendo, rogamos, Senhor, as vossas bênçãos para cada um, para que em cada situação, em cada condição em que os nossos irmãos se encontrarem, possam eles ser envolvidos pela vossa misericórdia. Possam, Senhor, os bons espíritos, emissários vossos, em vosso nome, atender a esses irmãos nas suas carências. Que eles tenham a força, que eles possam ter a compreensão, a lucidez, que eles possam estar sensíveis às sugestões dos bons espíritos. Muito obrigado, Senhor. Em vosso nome, nós damos por encerrada a nossa reunião de hoje. E que assim seja.